É isso aí, gente. Agora vamos ver aqui as questões de sinônimos e antônimos. Então, novamente, que você que está prestando o concurso da Polícia Militar, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ou da Polícia Civil, lembrando que essas questões são aquelas que nós trabalhamos durante as aulas presenciais. Legal? E eu gravo aqui para vocês poderem depois analisarem melhor. De repente, ali durante a aula você não conseguiu entender, né? Deu uma pescadinha ali, dormiu, o que é perfeitamente natural. Vocês estão cansados, né? O momento de estudo é um momento cansativo, eu entendo perfeitamente isso, que é justamente por isso que eu faço as gravações dessas questões que nós trabalhamos durante as aulas, beleza? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha em sinônimos e antônimos. Olha a questão que eu trabalhei com vocês aqui. No trecho, o apaixonado rapaz ficou estático diante da beleza da noiva. A palavra destacada é sinônima de. Bom, primeiro, o que é um sinônimo? Sinônimo, você tem uma palavra que tem uma grafia diferente de outra palavra, mas que tem o mesmo significado. E isso assume também, não só dentro de um contexto, mas fora desse contexto também. Então as palavras, elas têm significados e uma palavra pode ter mais de um significado, ou você ter um significado para mais de uma palavra, isso você vai encontrar no dicionário. É evidente que para você estudar esse tipo de questão, né, eu trago isso para vocês para mostrar como a VUNESP faz, né? Ou a VUNESP ou qualquer outra banca examinadora quando pergunta sinônimos e antônimos. Normalmente a VUNESP pergunta mais o sinônimo do que o antônimo. Às vezes isso pode acontecer também. Muito bem, mas para você estudar esse tipo de questão é evidente que você não vai ficar decorando dicionário, né? Isso é humanamente impossível, né? Isso seria completamente improdutivo da nossa parte, né? Decorar dicionário. Então o que você faz? Pega as questões anteriores, como eu estou fazendo aqui, para você entender como é que é o contexto e às vezes, até por eliminação das alternativas, você consegue acertar uma questão. Nesse caso, por exemplo, vejam que a palavra estático ela está grafada, ela está escrita com a letra X. E isso indica que o rapaz estava ou ficou admirado, né? Aliás, admirado também ficam algumas pessoas quando olham isso. Porque é claro que é evidente que a banca aí tentou derrubar o candidato com essa palavra. A palavra estático a maioria das pessoas conhece, mas conhece com a letra S. Né? Com a letra S realmente, estático com S é ficar imóvel, né? Não se mexer. No caso do estático com X, segundo o dicionário da língua portuguesa, significa estar admirado, estar extasiado, vem de êxtase. Então nesse caso aí muita gente caiu nessa pegadinha, né? Vejam que pelo contexto a gente não consegue descobrir a resposta correta. Quer dizer, a questão de sinônimos e antônimos você tem que conhecer efetivamente a palavra, né? Mas é uma questão que você consegue fazer até por eliminação. Olha a próxima. Assinale a letra que preenche corretamente as lacunas das frases apresentadas. Eu fiz o seguinte, né? Eu já coloquei as lacunas preenchidas com as palavras, até para facilitar o que o examinador queria aí. No primeiro caso ali, o examinador colocou a palavra furtando, né? Vejam dentro do contexto, o ladrão foi preso furtando, ou seja, no momento em que estava praticando este delito, né? Quando tentava levar uma grande quantia em dinheiro, devido a uma trombada de caminhões bem em frente ao banco. Aí você tem essas palavras aí destacadas, as palavras destacadas e os seus significados, né? Os seus sinônimos, né? O que significa estar furtando. Vejam só, a palavra fragrante, que vem de fragrância, ela existe, né? Com R, né? Fragrante. Existem, diz respeito a aroma, né? A cheiro, sentir cheiro, a fragrância do perfume. A palavra vultuosa também existe segundo o dicionário, significa ficar inchado. Por exemplo, né? Ele foi ao médico e o médico percebeu que ele estava com o rosto vultuoso, né? O rosto estava vultuoso, estava inchado. A palavra coalizão também existe, significa de ligar, né? Coligar. Mas a palavra flagrante, você sabe que também existe, a palavra vultosa também existe, a palavra colisão também. Nesse contexto, a alternativa correta é a letra C. Então, o flagrante significa dizer, né? O ladrão foi preso em flagrante, ou seja, sem contestação, não tem o que contestar.
Flagrante, estar em estado de flagrância, significa não ter contestação contrária. Vultosa significa grande quantidade. Então, o ladrão foi preso em flagrante quando tentava levar uma vultosa quantia em dinheiro, ou seja, uma grande quantia em dinheiro. E trombada, obviamente, aí fica mais fácil por trocar por colisão. Acho que ficaria um pouco mais simples. Então, esse tipo de questão, às vezes você não conhece todos os termos que estão destacados. Isso é perfeitamente normal. O que eu aconselho a fazer? É por eliminação. Pega aquela palavra que você conhece e vai eliminando. Não pode ser essa alternativa. Não pode ser essa porque essa palavra não significa isso. E assim sucessivamente. Vamos para a próxima? Bom, essa questão 3 aí é muito mais simples, né? Pelo contexto você entende. A palavra calmamente está destacada. Você vê pelo contexto, falava muito, mas falava calmamente, né? Falava de forma tranquila. A palavra destacada poderá ser substituída sem alteração de sentido. Aí é evidente, né, que o termo é mansamente. Mesmo que você não tenha essa associação na hora da prova, né, de entender a mesma contextualização e o significado da palavra, você vai para o plano B, né? O nosso plano B é a alternativa que você sabe que não é. Então você vai eliminando, né? Não pode ser né? Agitadamente, não tem nada a ver com calmamente. Vejam que ele pede que não seja alterado o sentido original. Se fosse um antônimo, sim, né? Então é uma questão bastante tranquila, muito fácil, não tem muito segredo não. Vamos lá para a próxima? A palavra destacada em ele sempre foi brando nas suas afirmações sobre o assunto, poderá ser substituída por qual palavra a seguir, sem que haja alteração de sentido. Essa é a típica questão que a VUNESP gosta de trabalhar, sem alteração de sentido. Bom, pelo contexto você vai observar que é suave, né? Brando, né? Estar mais tranquilo, falar de forma branda, falar de forma suave. Vocês perceberam que essas questões de significação de palavras, essas questões de sentido próprio do contexto, essas questões de sinônimos e antônimos, elas dependem mais, né, para que você tenha 100% de acerto, depende mais de contextualização, depende de leitura, depende de prática do seu dia a dia. Quer dizer, você pode pegar provas anteriores para verificar como a banca trabalha isso, né? Mas não adianta ficar se apegando a essas palavras, né, de provas anteriores, até porque o examinador sabe que a gente faz isso, né? Então, de repente, ele não vai fazer a mesma pergunta que ele fez numa prova anterior. Ele vai pegar um texto, vai pegar uma palavra, vai trocar, vai escolher pelo dicionário, e aí a nossa chance aqui é ir eliminando. Se de repente você não conhece a palavra, você nunca viu a palavra, você vai pelo contexto e vai eliminando as alternativas. É uma forma mais razoável de fazer esse tipo de questão. Muito bem. Então, ó, quem não fez a inscrição, faça a inscrição no meu canal no YouTube. Dá um joinha aí se você gostou. Compartilhe, né? Compartilhe o conhecimento com outras pessoas, com seus colegas. Indiquem para seus colegas para que eu possa continuar trabalhando as questões. Vamos lembrar aqui o seguinte, né? Essa série de questões, essa série, né, de questões que eu estou mostrando para vocês aqui, elas vêm divididas, né, por enunciados. Esses enunciados são especificamente para as provas da VUNESP. Então hoje nós temos aqui a bola da vez aqui é o TJ, o Tribunal de Justiça, e a Polícia Civil. E depois, semestre que vem, teremos concurso para a Polícia Militar também. Esses três concursos são realizados, organizados pela VUNESP. Então nós estamos trabalhando essas questões. Os editais são idênticos no que tange ao aspecto da língua portuguesa e da interpretação textual, tá bom? Então eu procuro trazer para vocês aqui as questões que nós trabalhamos em sala de aula, que você não consegue identificar, faz a identificação aqui por meio desse vídeo aqui. Eu vou continuar mostrando outras questões que nós trabalhamos nas aulas presenciais, lá na Central de Concursos, né? Vocês são meus alunos, sabem disso. Vamos falar aqui sobre classes e palavras, né? Tudo aquilo que está no edital, concordância, regência, crase, colocação pronominal. Vou começar primeiro com a parte interpretativa, a parte de sentido, que é a primeira parte do edital, né? A partir do item classes de palavras entra realmente a parte gramatical do texto. Legal? Então bons estudos para vocês, daqui a pouco mais vídeos.